Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo. Hoje é o domingo da Ascensão do Senhor. Então, neste dia, nós temos uma passagem para o Senhor Jesus, e diria que, sobretudo, para os membros da igreja, para nós, que é determinante. A Ascensão do Senhor assinala o momento de uma passagem do tempo do Jesus histórico, aqui sobre esta terra, o nosso Cristo, ao tempo da igreja. O Senhor passa para nós hoje a missão que Ele pessoalmente fazia e agora Ele faz através de nós, através da sua igreja. Poderiam se pensar assim: é um tempo menos eficaz? Não é verdade, porque nos Atos dos Apóstolos nós vemos como a igreja vai crescendo, vai se consolidando, fazendo coisas que nem aconteciam no tempo de Jesus nessa terra. Se Jesus tinha um limite, que era o seu corpo, o corpo nosso é um dom, mas um limite. Ou seja, nós podemos estar nesse momento, eu estou neste lugar, na capela do convento e não em outro local. Assim também Jesus tinha esse limite, um limite humano. Através da sua partida para estar à direita do Pai, o Senhor envia o seu Espírito e o Senhor Jesus se faz presente, pensemos, em cada igreja, em cada celebração, em cada altar, em cada Eucaristia, em cada assembleia, em cada vez que se ouve a palavra de Deus, em cada vez que se reza em seu nome, o Senhor se faz presente. Então a presença do Senhor é muito mais difusa, sem deixar de ser eficaz. É o Senhor que se faz presente. Ou seja, os limites que Jesus tinha na sua corporeidade, Ele não tem mais. É o tempo da igreja, é o tempo da nossa igreja, é o nosso tempo. Então, hoje, nós temos a introdução dos Atos dos Apóstolos na primeira leitura. Esse texto, como o seu evangelho, Lucas dedica a um tal de Teófilo. Esse Teófilo pode ser duas possibilidades. Ou era aquele que foi o patrocinador da obra, que pagou, era muito caro ter material e ter alguém para se dedicar a escrever um texto. Então a obra vinha dedicada a essa pessoa. Ou então o nome Teófilo quer dizer também amigo de Deus, amado de Deus. Então somos todos nós. Uma coisa não anula a outra, então assumimos todas as duas. Então, que era o nome da pessoa e que era a quem se dedica, que é para todos nós. Então no primeiro livro ele tratou do que Jesus fez e ensinou. Isso é o Evangelho. Depois da sua paixão e ressurreição, durante 40 dias ele apareceu para os discípulos falando do reino de Deus. Esta medida lucana, 40 dias, é o tempo de uma transformação. Cada vez que nós temos na Bíblia um sinal de uma transformação radical, que alguém finalmente aceita uma missão, é sinalizado com este 40. Então pensa, 40 anos do povo de Israel, 40 dias do dilúvio universal, 40 dias de Moisés no Sinai, 40 dias de Elias no Horebe, 40 dias da formação de Eliseu para assumir o lugar de Elias. Então, que é o tempo para formar um discípulo e para introduzir uma mudança radical. Agora são vocês que assumem. Agora não tem mais o mestre aqui fisicamente, mas ele nos garante o nosso ministério com a sua presença. E Jesus então continua dizendo para os seus discípulos: vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo. O tempo pascal termina com a celebração de Pentecostes. Durante essa semana nós, com muita intensidade, vamos suplicar esse Espírito de Deus para a sua igreja. E então fazem uma pergunta os discípulos: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Tantas vezes nós queremos saber isso, os discípulos de Jesus todos. E Jesus vai dizer: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas isso sim interessa: recebereis o Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Então a insistência de testemunhar. Depois de dizer isso, Jesus foi levado aos céus à vista deles. Uma nuvem o encobriu, a nuvem que é a presença de Deus. Os apóstolos continuavam olhando para o céu.
aquela experiência de saudade. Quem de nós nessa situação não ficaríamos olhando até com o desejo de que está desaparecendo, até gozar o último momento desta visão beatífica? E então, os dois homens comuns no texto lucano, dois anjos, dois intérpretes que vão dizer: homens da Galileia. Então, vocês são daqui de baixo, daqui concretamente, não são do céu. Esperem, agora vocês são da Galileia. Por que ficais aqui parados olhando para o céu? Eis Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para os céus. É essa a nossa esperança. E vivemos nesse tempo de transição entre o retorno do nosso Deus e Senhor para junto do Pai e a sua volta no final do tempo. Nesse tempo entre as duas vindas do Senhor, é o tempo da igreja, é o nosso tempo, é a nossa espera e a nossa também responsabilidade de pegar nas nossas mãos a nossa igreja e de evangelizar o mundo de hoje. Esta é a missão, não somente nossa de sacerdotes, mas de todo batizado, todos nós que devemos estar inseridos na mesma tarefa. No Evangelho de hoje, de Marcos, nós temos a narração também do envio dos discípulos. O Jesus se manifesta aos discípulos e vai dizer: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Vejam que é uma missão imensa. Não é mais somente anunciar na Galileia, mas pelo mundo inteiro. E não somente aos seres humanos, a toda criatura. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que a criação inteira geme em dores de parto, esperando a redenção que vem do Senhor. Ele é o redentor de toda a obra da criação. Daí também, meus irmãos, a sensibilidade com a obra da criação, que São Francisco chama de irmão e irmã, e que sofre com os sofrimentos de cada criatura de Deus. Não podemos ser indiferentes. Sabe que o magistério da igreja vai dizer assim, que nós não podemos hoje fazer mais um exame de consciência sem também refletir sobre a nossa relação com toda a obra da criação. Muito bem, Jesus continua e vai dizer assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A fé e o batismo, essas duas coisas que estão relacionadas, é a fé que coloca a evidência de que eu conheci alguém e quero me entregar a essa pessoa. E por causa disso, então isso vem sigilado com o sacramento, que nos dá um caráter, um sinal indelével por toda a vida. Pertencemos a um povo, a uma igreja, somos batizados. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Então, diversos sinais que o Senhor vai prometer, e que esses sinais depois nós vamos ver que são realizados. Mas são sinais, sobretudo, que configuram os dons carismáticos. Aquele de falar línguas novas, aquele de beber veneno, não acontecer nada, de fazer curas. Então, que são sinais que são para atestar que vale a pena acreditar nesses homens que estão falando, porque eles são confirmados pelo Altíssimo. Ora, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita do Pai. Então, é levado ao céu, sentar-se à direita. Aquilo, os discípulos, os filhos de Zebedeu, vão pedir para Jesus para estar uma à direita e à esquerda, mas é ele que se senta à direita do Pai. A ascensão para Jesus é um voltar ao seio do Pai, voltar à comunhão plena, sem limites, porque enquanto peregrinamos nessa vida, a fé nos é uma consolação, mas também um limite, porque nós não vemos a nosso Deus face a face. Na sua humanidade também agora, com a ascensão, o Senhor volta para o Pai e volta para uma comunhão plena com Deus. Mas para a igreja, para os apóstolos, é aquele momento que Jesus estava preparando antes já, e que é um momento também de uma certa tristeza. O Senhor foi levado ao céu e sentou-se à direita do Pai. Os discípulos então saíram pregando por toda parte. O Senhor ajudava e confirmava a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. É o tempo da igreja. Assumamos, irmãos caríssimos, a nossa missão. Sejamos igreja, anunciemos os valores do reino de Deus, para que os nossos irmãos possam conhecer plenamente o dom maravilhoso da salvação.
Tenham todos um bom domingo. Supliquemos nesta semana o Espírito Santo, dom de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.